Olá, estamos aí em mais um dia da nossa campanha de 21 dias de oração. Estamos orando pela conversão das pessoas que moram aqui na região de Santa Teresa e também estamos orando para que a nossa igreja seja uma igreja discipuladora, acolhedora e que cuide bem dessas pessoas. O devocional de hoje, dia 7 dessa nossa campanha, o tema é Indo Além, falando dos 10 leprosos. O texto bíblico está em Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. Diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Os leprosos representavam uma classe especial em Israel. Eles ficavam confinados, separados das demais pessoas. Eram considerados impuros, conforme Levítico 13, do 45 ao 46. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Imagine a situação de alguém com lepra. Que vida terrível! Assim também é a lepra espiritual. Na tipologia bíblica, a lepra é símbolo do pecado. O leproso representa o pecador. O pecado traz uma série de consequências sobre a vida das pessoas. Acredite ou não, vivemos numa época em que quem fala sobre pecado é considerado fora de moda. Mas essa é a verdadeira realidade. A lepra é a doença da insensibilidade. O que a Bíblia fala sobre personagens que tiveram lepra? Rei Uzias. No início de seu reinado, Uzias buscou a Deus e o Senhor o fez prosperar. O texto bíblico relata que ele se tornou poderoso, mas o orgulho provocou sua queda. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, se levantaram contra a sua autoridade por causa da mulher que ele havia tomado. Questionaram a autoridade que Deus havia dado a ele. A fala de Miriam revela inveja. Geazi era servo de Eliseu e participou de inúmeras experiências nas quais viu o poder de Deus se manifestar. Entretanto, talvez pela vida dura que levava, desejou o dinheiro do general sírio Naamã. Mesmo sabendo que não poderia fazê-lo, Geazi foi ganancioso e mentiroso e não honrou a Deus. O que Jesus queria fazer ao se dirigir àquela aldeia? Se olharmos um pouco para trás, veremos que Jesus já havia curado um leproso, lá em Lucas capítulo 5, do 12 ao 15. Quando ele envia seus discípulos para pregar a mensagem do reino, uma das ordens é: curem os leprosos, Mateus 10, do 5 ao 10. Jesus foi àquela aldeia propositalmente, pois sabia que encontraria ali 10 necessitados. Seu desejo era curá-los. Por que os 9 não voltaram? É interessante notar que entre os leprosos havia judeus e samaritanos, povos que não se relacionavam bem. Entretanto, o pecado os colocara na mesma condição. Todos tinham consideração por Jesus, conheciam seu nome e o chamavam de mestre. Ao irem se apresentar ao sacerdote, demonstraram alguma fé, e todos foram curados. Mas por que apenas um voltou? Os outros 9, sendo judeus, nem se importaram com aquele que os havia curado. Esses 9 simbolizam as pessoas que praticam a religião do Deus descartável. Usam Deus para seus interesses e depois de alcançarem o que queriam, simplesmente o ignoram. Lamentavelmente, essa é a realidade de um espírito de religiosidade que atua no Brasil. A maioria se diz cristã, mas quando perguntamos, diga algo que Jesus falou ou fez, poucos sabem responder. Imagine que o seu cônjuge tenha se casado com você apenas por causa dos seus bens. Você aceitaria?
mas não é exatamente assim que muitos agem com Deus. Vivemos uma fé que se compara à prestação de serviços. Pessoas que vão à igreja como quem compra um serviço ou assiste a um show. Se não atende às suas expectativas, se a mensagem confronta, reclamam, criticam e dizem: eu pago o dízimo. Acostumamo-nos com uma religião de aparência, que na prática não se importa com Deus. O que Jesus esperava? Jesus queria que todos voltassem, queria relacionar-se com eles, ser conhecido e ensinar-lhes sobre as grandezas, os propósitos e a misericórdia de Deus. O cristianismo não é uma religião, é um relacionamento com o Pai por meio do Filho no poder do Espírito. Como o samaritano, você também pode ir além. De onde menos se esperava, veio a atitude mais louvável do samaritano. Ele não se contentou apenas com a cura, ele queria conhecer o Senhor. Ele foi além, demonstrando adoração, louvou a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus. Gratidão, agradeceu a Jesus pelo que recebera. Quem tem um coração grato não murmura, pelo contrário, glorifica a Deus. Fé, ele manifestou uma fé diferente, foi uma fé que salva, como o próprio Jesus afirmou. É a fé que se dobra diante daquele que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Glória a Deus por esse devocional, né, gente? Nós somos, devemos imitar a conduta desse samaritano que foi além. Ele quis conhecer o Senhor. Muitos de nós estamos acostumados a receber algo do Senhor, mas depois a gente não nutre esse relacionamento. Então que a gente possa ultrapassar as barreiras do interesse. A gente às vezes fica muito interessados nas bênçãos que o Senhor pode trazer, mas como igreja que deve cuidar e tratar daqueles perdidos que vão ter um encontro com Cristo no nosso meio, e a gente vai estar ali para cuidar e amar essas pessoas, a gente precisa ir além dos interesses próprios e além daquilo que a gente acha ou tem convicção. Deus vai enviar também, entre aspas, aí, muitos leprosos, e nós precisamos ter esse amor de Deus manifesto para cuidar bem dessas pessoas e que elas possam ser encorajadas a buscar um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro e não baseado nos milagres e nas respostas. E você, como é o seu relacionamento com Deus? O pedido de oração desse dia é que a gente tenha corações gratos que voltem para Jesus com fé verdadeira. Que os moradores de Santa Teresa, ao experimentarem toques de graça e livramentos do Senhor, não apenas recebam bênçãos, mas voltem-se a Jesus com gratidão, fé e entrega. E que haja conversões genuínas com desejo de conhecer e seguir a Cristo, como o samaritano quis conhecer. Outro pedido é a libertação da religiosidade superficial. Ore para que muitos, inclusive os que dizem cristãos, sejam despertados da fé utilitária e da religião da aparência. Que o Espírito Santo produza arrependimento e transforme Santa Teresa em um território onde o evangelho relacional seja vivido com profundidade e compromisso. Uma igreja que acolhe, discipula e caminha junto. Que a PIB Santa seja uma comunidade como Jesus deseja, sensível aos que chegam, pronta para abraçar os quebrantados, discipular com amor e conduzir cada pessoa além da cura, rumo à adoração, gratidão e fé salvadora. Glória a Deus. Vamos orar? Sei que você vai orar com suas próprias palavras, mas receba esse encorajamento para você continuar na campanha. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui clamando pela nossa igreja. Em especial, ó Deus, para o nosso relacionamento com o Senhor. Quantas vezes a gente tem um relacionamento baseado naquilo que o Senhor pode dar? A gente vive num relacionamento baseado na troca, sendo que a gente nem pode te oferecer algo de valor, algo que se compare com aquilo que o Senhor nos deu. Mas a gente, às vezes, no engano mesmo que nós aprendemos em outras religiões, ou até mesmo em igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho, nós aprendemos a querer te impressionar com os dons, com os talentos, mas o Senhor não quer nada disso, o Senhor quer um coração quebrantado. Oh Deus, em nome de Jesus, toca na nossa igreja, em cada membro, para que a gente possa ter um coração grato, que tenha um relacionamento com Deus, fé verdadeira, o verdadeiro desejo de seguir a Cristo e de conhecê-lo cada vez mais dia após dia. Senhor, nos liberta
dessa religiosidade superficial. Em nome de Jesus, Senhor, porque às vezes a gente está com comportamentos de religiosidade, porque sempre foi assim, porque sempre foi desse jeito, e a gente quer misturar aquilo que a gente acha, a nossa cultura, a forma como a gente vive na nossa realidade, e a gente acaba confundindo isso com o verdadeiro evangelho. A gente faz uma salada e acaba até atrapalhando os perdidos de se encontrarem com Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa viver um evangelho relacional, que a identidade do evangelho aqui em Santa Teresa e região seja marcada pelo relacionamento, primeiro, do ser humano com Jesus, e também agora o relacionamento entre os seres humanos. Ó Deus, que a nossa igreja possa mostrar isso para as pessoas, que nós temos um relacionamento vivo com o Senhor, um relacionamento profundo. Em nome de Jesus, Senhor, faça da nossa igreja uma comunidade pronta para abraçar pessoas que estão cansadas de viver, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão adoentadas. Em nome de Jesus, que a nossa igreja discipule com amor esse povo e que a nossa igreja seja uma igreja acolhedora e discipuladora para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.